Olá pessoal, belê, belê? Espero que sim. Professor Dedé, equipe Dascos. E agora, José, o que vamos estudar é Fisiologia Vegetal, falando em condução de seiva bruta ou também chamada de seiva mineral. Ou inorgânica. Tudo a mesma coisa. Professor Dedé, qual é a composição da seiva bruta, mineral ou inorgânica mesmo? Isso, água e sais minerais. Então veja bem, a teoria que vai explicar a condução de seiva bruta em vegetais de grande porte, como essa árvore aqui, é a teoria de Dickson, ou teoria da tensão, coesão e adesão, ou da transpiração, que cria uma tensão, a coesão e a adesão. Então nós vamos ver parte por parte desta teoria muito famosa e cai muito no Enem e cai também em vestibulares tradicionais. Pessoal, acompanhe comigo nesse esquema. A seiva bruta, que é composta de água e sais minerais, ela sai da região da raiz em direção às folhas, conduzida por um tecido chamado de xilema ou lenho. Tecido esse que está posicionado mais externamente. E a condução desta seiva bruta, então ela ocorre no sentido ascendente, ou seja, da raiz em direção às folhas. Mas tudo começa na parte superior do vegetal. Por quê? Porque as plantas transpiram. Essa transpiração, ela pode ser uma transpiração estomática, ela pode ser uma transpiração cuticular, realizada pelas folhas. Transpiração é a eliminação de água na forma gasosa. Então, à medida que o vegetal transpira, ele vai perdendo água na forma gasosa, o mesofilo foliar fica hipertônico, fica mais concentrado, cria então uma tensão no mesofilo. E à medida que a planta transpira, ela perde água pelas folhas, vai acontecendo o processo da absorção de água e sais minerais. Existem outras propriedades, outras forças envolvidas aqui, como a pressão positiva da raiz, a capilaridade, a sucção, até que a água ela alcance o cilindro central. E agora, alcançando o cilindro central, ela penetra no xilema e vai ser conduzida até as folhas. Existem duas propriedades muito importantes da água, que é a coesão e a adesão. O que é essa coesão, professor Dedé? Vem comigo. As moléculas de água, elas ficam unidas por pontes de hidrogênio. Isso, unidas por pontes de hidrogênio, uma grudadinha na outra. Então elas ficam coesas. E estas moléculas de água com característica polar adere à parede do vaso das células dos traqueídeos, das traqueias, do xilema, devido também à polaridade. Então, polar e polar, então, aí a atração entre elas, e aí acaba havendo, então, a adesão, ou seja, as moléculas de água aderidas à parede do vaso. Moléculas de água estão aderidas à parede do vaso.
Que vaso? O xilema. Agora, devido a essas duas características das moléculas de água, da coesão e da adesão, e a sucção, podemos dizer assim, realizado pelas folhas, à medida que ocorre a saída de água na forma gasosa, as moléculas de água que formaram uma coluna contínua pelo processo da formação das pontes de hidrogênio, formam uma coluna contínua. Agora as moléculas de água, elas sobem via xilema até as folhas aderidas à parede do vaso, vencendo com isso a gravidade. Então nós temos uma força atuando para baixo e devido a essas características da coesão e da adesão, a coluna contínua de água, ela vai subindo e vencendo a força da gravidade. Então, foi por meio desta teoria proposta por Dickson a explicação como que uma água sai do solo e chega até uma árvore de 100 metros, 50 metros de altura. Está aí a explicação. Tudo começa com a transpiração, a coesão e a adesão. Lembrando que essa transpiração cria um estado de tensão. Muitas vezes, quando o clima está muito quente e a transpiração ela é mais excessiva, portanto a absorção e a condução também cria-se uma pressão muito grande no interior do xilema. Mas o mesmo não entra em colapso devido ao reforço de lignina nas suas paredes. Então é uma informação também muito importante a composição da parede do vaso, para que não haja o colapso do mesmo. E também essa coluna contínua não pode ser desfeita. Existe um processo chamado de cavitação, que é a formação de um vácuo, né? De bolhas de ar, de água no interior do vaso. E aí, obstruindo a coluna contínua, nós temos o problema na subida de água. Beleza, pessoal? Então, na aula de hoje, condução de seiva bruta, teoria de Dickson. Assunto bom, beleza? Assista esta aula quantas vezes for possível. Faça os exercícios e não se esqueça, aqui é Dascalos. A aprovação está aqui. Um abraço do Dedé e até!